E eu tenho certeza que Ele vai continuar falando com cada um de nós. Irmãos, abre suas Bíblias no livro de Isaías. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Isaías capítulo 11, vamos ler do versículo 1 ao 4. Após a leitura estarei apresentando os nossos irmãos que estão nos honrando com a sua presença nesta noite. Isaías capítulo 11, e vamos ler do versículo 1 ao 4. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Todos acharam? Digam amém. Amém. Quem não achou, diz a escola dominical. Todos acharam, né? Aleluia. Nos diz então a palavra do Senhor: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho e o de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Amém? Amém. Podeis assentar e exaltar o Rei Jesus com as palmas. É com muito prazer que eu quero apresentar aos nossos irmãos que estão nos visitando nesta noite, a nossa irmã Ana Carolina, que é nossa irmã Ana Carolina. Seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus abençoe. Nosso irmão Nelson, seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus abençoe. A nossa irmã pastora Rosângela, cadê a pastora? Seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos aqui na casa do Pai para juntos nós glorificarmos e exaltarmos aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor ela é clara e específica, e quando nós abrimos a nossa mente, abrimos o nosso entendimento, Deus ele trabalha de uma maneira da qual muitas vezes eu e você, com o nosso próprio entendimento, muitas vezes nós lemos uma vez e não compreendemos, e reler novamente, Deus nos fala de uma forma sobrenatural. Entendemos aqui que o profeta Isaías, todos nós sabemos que ele profetizava há 780 anos, mais ou menos, antes de Cristo nascer. Então, antes de Cristo nascer, o profeta Isaías ele já começou a profetizar acerca do Messias. E nós podemos ver que aqui é uma profecia falando de Cristo também. E nós entendemos que a palavra do Senhor está dizendo: porque brotará o rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos entender que o povo, eles estavam dispersos, o povo estava preocupado, estava sendo escravo de Roma, estava sendo escravo do Egito, estava sendo escravo da Babilônia. E nós podemos ver que a Bíblia, quando nós meditamos de Malaquias a Mateus, quem está me entendendo diz amém. Amém. Houve um tempo de silêncio, diz os historiadores que houve 400 anos de silêncio de Deus. E durante este período de 400 anos de silêncio, nós podemos entender que aqueles que esperavam o Messias, aqueles que aguardavam que o Messias iria vir para o libertar da escravidão, para libertar eles aguardavam ansiosamente. Só que imagine você comigo, 400
que quando Cristo ele nasceu, houve uma perseguição, houve algo que no seu nascimento já, a Bíblia nos diz que os reis magos foram lá e o rei procurou de alguma forma querer impedir. Tanto é que quando ele viu que os reis magos não voltaram para avisar aonde Jesus Cristo havia nascido, ele mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Só que não adianta, a promessa de Deus estava estabelecida. E a palavra do Senhor nos diz que do tronco de Jessé, das suas raízes, um renovo e frutificará. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada no livro de Daniel, capítulo 2 e o capítulo 3, especificamente o capítulo 2, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, e ele teve aquele sonho daquela estátua, e aquela estátua era enorme, e ninguém conseguiu interpretar o sonho de Nabucodonosor, só que chegou Daniel, quando soube que o rei havia mandado matar todos os magos, todos os sábios daquela província, porque ninguém havia conseguido interpretar o sonho de Nabucodonosor. Só que quando Daniel soube, ele cheio do Espírito de Deus, ele disse: espera um pouco, me dá uns dias. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele interpretou a passagem que me chama a atenção, ele fala desta maneira, dizendo: a estátua é grande, a ouro, a bronze, a barro e a ferro, mas vai vir uma pedra que não foi lançada com mão, e vai destruir esta estátua, e ela virá em pó, e vai vir um vento e vai levar. Só que essa pedra, ela vai crescer e multiplicar e encher a terra. Eu quero que você entenda que nós estamos falando da raiz de Jessé, que iria frutificar. Nós podemos entender que quando Jesus veio, houve a perseguição, todos nós sabemos da história, mas não adianta. Certo dia Jesus olhou e falou para os seus discípulos: olha, se a semente não morrer, ela não pode dar fruto. Se a semente não vir e morrer, ela não consegue produzir fruto. O Senhor Jesus, ele estava falando de si mesmo. Ele estava falando: é necessário que eu morra. Agora imagine comigo uma das maiores derrotas que o mundo naquela época poderia observar, porque a multidão esperava de Cristo a solução, a multidão esperava dele a resposta. Muitos esperavam que ele iria pegar a espada e iria livrar o povo daquela escravidão, mas ele havia morrido. Só que na hora que todos pensavam que havia acabado, foi diante da cruz, quando o diabo achou que ele iria derrotar. Eu imagino que a semente foi plantada, porque foi diante da morte, foi diante do inferno, foi diante do mundo que ele ressuscitou. E hoje nós podemos falar: ó morte, aonde está a sua vitória? Eu quero que você entenda que a Bíblia Sagrada nos diz que ele iria vir, e não adianta as pessoas tentarem ou tentaram barrar. Satanás tentou barrar e não conseguiu. As pessoas daquela época, os fariseus e os escribas, tentaram barrar. Só que ele veio com tanta autoridade que, se você for ler Mateus capítulo 23, o versículo 3, porque os fariseus, eles batiam no peito dizendo: olha, nós somos melhor do que o resto da multidão, nós fazemos, nós falamos, e a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 23, o versículo 3, Jesus falando: olha, observa o que eles falam, mas não pratica as obras do que eles falam, e não as pratica. Jesus, ele veio, e com a autoridade que ele tinha, as pessoas começavam a olhar para ele dizendo: que homem é esse? Que autoridade é esse? Que doutrina é essa? E o que chamou mais a atenção naquela época, muitos de nós podemos ver que falamos muito dos milagres de Cristo, falamos muito mais. No Antigo Testamento, mortos foram ressuscitados, no Antigo Testamento, leproso foi curado, no Antigo Testamento, maravilhas aconteceram, muito mais. Quem está me entendendo diz amém. Porque quando Jesus, como homem, esteve na terra. Só que o que chamou, o que incomodou
necessário foi o que ele falava. Caçavam de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é jeito, alguma coisa para o barrar, para o parar. Mas eu quero dar um recado para alguém aqui nessa noite. Ninguém pode barrar quem tem o chamado de Deus. Ninguém pode parar quando Deus olha para ela. É Ele, eu tenho um projeto, eu tenho algo na vida dele, eu tenho algo na vida dela. Ninguém pode parar. E a palavra do Senhor nos diz, o profeta Isaías profetizando, dizendo: ele vai vir, só que ele não vai vir comum. Ele não vai vir como qualquer um. Ele vai ter e vai fazer a diferença na terra. E nós podemos olhar e entender que eu e você, nós simplesmente nós não nascemos e estamos aqui hoje para fazer volume dentro de uma igreja, ou simplesmente para dar meia dúzia de glória a Deus e aleluia. Não. Nós fomos gerados em Deus para ir frutificar e dar fruto na terra. E quando nós começarmos a entender e ter a fé o suficiente para ver qual que é a nossa posição na face da terra, você vai começar a entender o projeto de Deus na tua vida. E a Bíblia Sagrada diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha que coisa interessante. Quando nós vemos que a Bíblia Sagrada nos diz em João 15, versículo 4, João capítulo 15, versículo 4, coloca aí, irmão Cláudio, fazendo um favor. Quando nós falamos do Davi, João 15, versículo 4, olha o que diz a palavra do Senhor. Nós, como seres humanos, muitas vezes nós olhamos, nós passamos por versículos da Bíblia Sagrada e muitas vezes não compreendemos. Mas na hora que você fala: Deus, eu preciso de algo, eu preciso entender, eu preciso buscar, eu preciso me aprofundar, Deus, ele vai abrindo as nossas mentes de uma tal forma, e sabe, aquilo que nós aprendemos não ocupa espaço. Então por isso que nós devemos todo dia prosseguir em conhecer o Senhor. João 15, 4: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Aqui no livro de João capítulo 15, Jesus falando que ele é a videira. Aqui nós podemos ver no capítulo 1 de Isaías 11, no versículo 1, nós podemos ver que ele está falando: olha, e brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo, e frutificará. O que me chama a atenção é que quando nós estamos ligados na videira, muitas vezes o homem bate no peito e quer achar a última Coca-Cola do deserto ou a última bolacha do pacote. Mas se nós estivermos desligados de Cristo, nós não vamos produzir nada, porque o alimento que nós precisamos vem da raiz de Jessé. Não, você não está entendendo. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O alimento que eu e você precisa vem da raiz de Jessé, que chama Jesus Cristo de Nazaré, o que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós olhamos o versículo 2, começa: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18, coloca aí na Cláudia, fazendo favor. Lucas capítulo 4 e o versículo 18, olha que coisa interessante. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aqui o próprio Senhor Jesus, ele dizendo, ou seja, ele confirmando aquilo que o profeta Isaías já havia falado: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando nós lemos: e o repousará sobre ele o Espírito do Senhor, quando eu e você nós começarmos a entender que se nós estivermos fora da videira, se nós não estivermos produzindo
Outro dia eu falei aqui, volto a repetir, que muitas vezes a pessoa está em Cristo, mas não está produzindo, está longe da presença de Deus, mas está achando que está ali. Então não é um galho, é uma, como é que fala? Prótese. É isso? Porque não tem vida própria. Agora, quando nós somos realmente o ramo da videira, nós nos alimentamos das raízes que é Cristo. E tudo aquilo que você precisa vem dele. Tudo aquilo que você necessita vem dele. De alimento, de tudo que você precisa vem dele. Aleluia. O que eu quero que você entenda, às vezes você pode falar, mas pastor, estou necessitando de algo. Então nesta noite eu quero profetizar para a igreja, unidos em Cristo, na cidade olímpica. Deus vai suprir as suas necessidades, para você acreditar, confiar, colocar na presença do Deus Criador dos céus e da terra. É interessante nós entendermos que a palavra do Senhor nos diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Mateus capítulo 3 e o versículo 16, coloca aí, Mateus capítulo 3 e o versículo 16. Olha que coisa interessante. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus foi ser batizado, quem está me entendendo diz amém. Ao ele sair da água, o céu se abriu e desceu sobre a vida dele, sobre a cabeça dele, o Espírito Santo de Deus em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado. Aleluia. Era sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que eles abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. É interessante nós entendermos que o Espírito de Deus estava sobre Cristo, porque ele era o próprio Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Porque tudo aquilo que o homem, que nós como seres humanos sentimos, ele sentiu. O que eu quero que você entenda é que ele fez tudo o que ele fez para provar para a igreja, para provar para o homem que é possível vencer o mundo, vencer as guerras, vencer as batalhas, vencer tudo. Aleluia. E estar firme e ligado na videira que é ele. Oh, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz: é o espírito de sabedoria e de inteligência. É o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência. Falando-se de inteligência, ainda hoje eu coloquei um versículo no Bom Dia falando sobre inteligência. Nós lemos na Bíblia, no livro de Provérbios, fala: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. E todos nós, como cristãos, nós batemos na tecla vários e vários anos achando que é buscar Deus pela madrugada. Não estou dizendo que é errado fazer isso, nós temos e precisamos fazer isso, buscar a Deus pela madrugada. Mas quando a palavra do Senhor fala lá no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, se não me falha a memória, coloca aí, se não for, ele me perdoa, Provérbios 8, 17, onde fala: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. É interessante nós entendermos, se não for, os irmãos me perguntam, eu passei nos 18 e ainda bati a cabeça. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Quando o sábio Salomão estava dizendo isso, ele estava dizendo que buscar a sabedoria. Porque quando nós buscamos a sabedoria, se você for olhar a Bíblia, se você for estudar sobre isso, você vai ver que a sabedoria, ela é muito mais valiosa do que o rubi, do que a prata, do que o ouro, do que qualquer coisa material nessa terra. Porque através da sabedoria você consegue tudo isso. Só que o que me chama a atenção é o que eu coloquei hoje no Bom Dia para todos os irmãos de manhã, que está em Jó capítulo 8, Jó capítulo 28, Jó capítulo 28, versículo 12, 13 ou 13, 14. Coloca aí, irmão, Jó capítulo 28, se não for, os irmãos não perdoam. Jó capítulo 28, versículo 13, 12, 13 ou 13, 14, mas é 13, 14. Olha que coisa interessante. Nós podemos entender que a sabedoria, ela não é encontrada
versículo 12 e 13. Volta lá no 12. Olha lá. Mas onde se achará sabedoria e onde estará o lugar da inteligência? Aí no versículo 13, coloca fazendo favor de novo. O homem não achará, não conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Então a sabedoria e a inteligência é a palavra do Senhor que está dizendo. Mas a Bíblia diz que Cristo ele já viria com isso. Olha o que diz a palavra do Senhor. E o espírito da sabedoria, o espírito da inteligência e o espírito do conselho. E o espírito de fortaleza e o espírito de conhecimento. O conhecimento ele é algo, eu costumo dizer que quem tem a informação domina a situação. Se você tem a informação, você consegue dominar qualquer situação. Por exemplo, tem uma pessoa que é técnico em alguma coisa. Se ela não tiver informação, ela nunca vai consertar nada se ela não tiver informação de como funciona aquele produto, de como funciona aquela máquina, ou assim sucessivamente. Agora, eu e você, nós temos um manual, que é a Bíblia Sagrada. Para entender Deus, entender o ser humano, nós precisamos ler o manual, que é a Bíblia Sagrada. Que através da Bíblia Sagrada nós adquirimos sabedoria, nós adquirimos conhecimento. E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 13, versículo 13. Coloca aí, irmão Cláudio, fazendo favor. Hoje estou dando trabalho para o Cláudio. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquira conhecimento. E quando a Bíblia fala de bem-aventurado, está dizendo que é um homem feliz, que é um homem alegre. Quando eu falo homem, eu falo homem e mulher, o ser humano. É uma pessoa bem sucedida na vida. É por isso que a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, fala: bem-aventurado os que lêem e os que ouvem as palavras da profecia desse livro e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quando a Bíblia diz bem-aventurado, está dizendo feliz. Só que eu e você, muitas vezes, nós não adquirimos sabedoria, não queremos o conhecimento, porque dá trabalho. Você correr atrás de uma coisa e lutar por aquilo dá trabalho. Outro dia eu falei aqui, vou tornar a repetir, foi terça-feira passada. Falei que tem uma frase do Henry Ford, que hoje eu dando um curso de. Lá em Cajubi, na igreja nossa, lá em Cajubi, eu fui lá dar um curso hoje pela manhã. Eu já comentei essa frase do Henry Ford fala: pensar dá trabalho, por isso poucos se dão trabalho de pensar. Pensar aleatoriamente é muito fácil, porque você está aí, você está pensando em alguma coisa, você está pensando, pastor, estou ouvindo a palavra assim, mas automaticamente você pensa. Só que você pensar e focar em algo, em querer alcançar aquele objetivo, dá muito trabalho. Agora entenda bem, a Bíblia, a palavra do Senhor está dizendo, olha, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Tanto é que a própria Bíblia Sagrada nos diz no livro de Provérbios que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Porque se eu temer a Deus, eu vou procurar me enquadrar nos frutos do Espírito. Quem está me entendendo diz amém? Amém. Porque o fruto do Espírito é que vai levar o homem e a mulher para o céu. Às vezes você pode estar aí e falar, pastor, o que vai levar o homem para o céu é falar em língua? Não. É orar por revelação? Não. É pregar bonito? Não. É cantar bonito? Não. O que vai levar o homem e a mulher para o céu é o fruto do Espírito, que vai levar o homem e a mulher para o céu através de Cristo. Agora entenda uma coisa. A Bíblia diz, primeira coisa, o horário foi embora. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará. Aleluia. Esse negócio de não julgará é interessante. Ainda hoje eu estava conversando
com uma irmã, nós comentamos sobre julgar e quando nós olhamos para isso, nós vemos que, coloca aí João capítulo 12, o versículo 47 e 48. Pastor, troca o João? Troca o microfone. João capítulo 12, versículo 47 e 48. Olha! Amém? Olha o que diz a palavra, irmão, fazendo favor, depois eu mando a missionária, não perda, acontece. João capítulo 12, versículo 47 e 48. Quando a Bíblia fala de não julgar, quem está me entendendo diz amém? Amém. Olha o que diz. É 12, versículo capítulo 12. 12, 47. Isso. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Aqui Cristo está falando, olha, nesse momento, eu não estou aqui para julgar. Nesse momento, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Cristo está falando, coloca o versículo 48 aí. Fazendo favor, mesmo capítulo. 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Meu Deus. Quer dizer, eu não vim para julgar. Jesus falando, quem está me entendendo diz amém. Amém. Eu não vim para julgar. Mas quem não crê na minha palavra, quem não crê, não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que ele vai falar no julgamento, sim ou não, igreja? Não. A palavra que ainda não foi falada? Não, ele está dizendo, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Meu Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo, irmãos, como é que nós, olhando para a palavra de Deus, nós conseguimos entender o que Cristo ele quer para mim e para você? Em Romanos capítulo 1 e o versículo 28, Romanos capítulo 1 e versículo 28, a Bíblia ela é clara e específica em dizer que o homem ele começou a se desfasar e Deus deixou, Deus o entregou. Olha, Romanos, é como ele ser não importado em ter conhecimento de Deus e ser forte demais. Não, você não está entendendo. Como o ser humano não se importou em ter conhecimento de Deus, olha lá, assim Deus o entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Mas por quê? Porque não buscou conhecimento. Porque se você sair fora e perguntar, querem morar no céu? Todos vão falar, eu quero morar no céu. Mas e obedecer a Deus como Pai, ouvir a palavra de Deus, buscar conhecimento são poucos. Agora entenda uma coisa, que a palavra do Senhor nos diz, Ele não julgará segundo a vista de seus olhos. Isso me chamou muita atenção, porque eu e você, nós como seres humanos, nós julgamos pelo aquilo que nós vemos. Nós julgamos segundo a aparência da pessoa. Nós temos o conhecimento, e ao outro dia eu até ministrei, quando Deus falou para o coração Noé, vai até a casa de Jessé o belemita, porque de lá me promete um rei. Quando chegou o primeiro filho de Jessé, ele falou, não, Deus é perfeito. Olha que homem varrão, que aparência bonita. Quando ele foi pegar para despejar o azeite, eu falei, você está olhando a casca, eu olho o coração. Eu não olho para fora, eu olho o coração. E aqui a Bíblia está dizendo, quem está me entendendo diz amém. A Bíblia está dizendo que ele iria, ou seja, ele iria julgar não segundo a vista dos olhos, e nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos. Quantas pessoas, quem está me entendendo diz amém? Quantas pessoas perderam a amizade por ouvir o que alguém falou de não sei mais a quem, para fulano de quem, para não
responderam para ele, André disse: olha, segundo a lei de Moisés, ela deve ser morta, porque ela foi pega em ato de adultério. Jesus ouviu isso. Só que a palavra do Senhor nos diz que Jesus abaixou e começou a se escrever no chão. Meu Deus, aleluia. E quando alguém insistiu e falou: e aí, você não vai falar nada? Jesus se levantou e disse: aquele dentre vós que não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra do Senhor nos diz que um a um foi saindo, e de repente ficou só a mulher. E quando Jesus olhou e não viu mais ninguém, ele disse para a mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Alguém pode estar te acusando, mas somente ora, os teus acusadores vão desaparecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado para todo sempre. Aleluia. Quando Jesus olhou e disse: mulher, aonde estão teus acusadores? Eu imagino ela de cabeça baixa, olhando de rabo de olho de um lado do outro, não vendo ninguém. Ela olhou para Jesus e falou: só ficou tu, Senhor, o único que não tinha pecado, que tinha o poder na mão de atirar a pedra e matar aquela mulher. Só que ele olhou dentro do coração dela, ele não olhou o que os outros diziam, ele olhou dentro do coração dela e disse: mulher, nem eu te condeno, vai e não pecas mais. Então ele não foi por aquilo que falaram. E é interessante nós entendermos que a palavra do Senhor, ela nos diz: segundo ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Quando nós olhamos para essa passagem, eu e você, nós deveríamos glorificar o nome do Senhor, porque é muito lindo isso daí. Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos: Deus nem crente é e vive uma vida, a Deus dará, muito bem. Mas quando nós lemos a palavra do Senhor no Salmo 92 e o versículo 7, coloca aí, irmão Cláudio, fazendo favor. Tudo começa com CLE, irmão Cláudio. Salmo 92, versículo 7. Depois nós vamos ler o versículo 9 também. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Você já parou para esse versículo, irmão? É muito forte. Os ímpios crescem como a erva, florescem, só que é para serem destruídos para sempre. Coloca o versículo 9 e eu vou terminar. Versículo 9, olha lá: pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Nós temos que olhar para a nossa vida e tomar uma decisão de uma vez por todas. Nós precisamos ter a fé o suficiente de olhar para a palavra do Senhor e falar: não, eu realmente quero ir morar no céu. Só que o querer é um desejo ardente no coração que nada vai tirar o teu foco. A Bíblia está dizendo, 92, versículo 7, que o ímpio é como a erva. Erva é uma madeira forte? Para começar, nem madeira é. Não é não? Coloca o versículo 12, 92. Só para vocês verem como é que é o justo. Que tipo de madeira que é? Quem está me entendendo diz amém? Amém. O justo florescerá como o quê? Amém. Crescerá como o céu. No Líbano.
somos ela ou somos palmeira e cedro? Você decide. As palmas que exaltam em Jesus. Que o Espírito do Senhor continue falando em cada coração.